Continuação do livro Dois Irmãos, de Milton Ratum. Numa tarde de outubro, uns 2 meses antes da morte de Halim, Omar desapareceu. Fazia um calorão danado, o sol de outubro nos entorpece, uma sonolência mórbida nos imobiliza como uma anestesia poderosa. Omar trabalhava nesse calorão, logo ele, que não tinha fibra para suportar tanto sol. Trocou de pele várias vezes, virou bicho-homem. Meio cascudo, avermelhou, amarelou e ficou acobreado de vez. Quanto tempo ele ia brincar de jardineiro, de faxineiro? Até quando ia durar alto flagelo daquele fraco? Já estava passando da conta, e eu torcia para que mergulhasse em suas noitadas sem fim. Oxalá se embriagasse de uma vez por todas e nunca mais se erguesse da rede vermelha. Mas não. Ele continuou fiel à labuta. Nem nos dias mais quentes do ano procurava sombra para mourejar. Mortificava-se. O corpo dele ficou empolado, a pele e os dedos dos pés com crostas de pigem. Só faltou trocar os braços por asas. O querubim, o santinho da casa. Quando Domingas sentiu a falta de Omar no meio daquela tarde de outubro, Zana não se apoquetou. No quintal, ergueu a cabeça e gritou o nome do filho. Lá de cima, onde se encafuara, ele deu sinal de vida, abriu os braços, balançou o corpo apoiado num galho grosso, soltou um alarido de pássaro. Ele sempre gostou dessas lazeiras, lembrou Zana. Quando era moleque, desafiava todo mundo e subia no galho mais alto. O Jacob se pelava de medo. Diz que trepou na seringueira para descansar e meditar, ou quem sabe, contemplar o mundo lá do alto, como fazem as divindades, as aves e os símios. Aqui no chão o mundo era menos ameno, infestado de formigueiros, pragas e vassouras de bruxa. Os cupinzeiros cresciam do dia para a noite, esculpindo moruduns escuros na cerca de madeira e no tronco das árvores. Omar sempre se esquecia de destruir os cupinzeiros, e eu sabia que essa tarefa ia sobrar para mim. Cedo ou tarde, eu teria que jogar querosene nos enormes volumes marrons e atear-lhes fogo. Não me desagradava ver toda uma comunidade de insetos contorcer-se e aparecer tostada, devorada por labaredas. A devastação não parava por aí. Eu cortava os arbustos e as plantas mortas e depois arrancava tudo. O caule, as raízes, tudinho. Os buracos na terra viravam formigueiras subterrâneas. E os gafanhotos, as salvas como sua rainha, também estorricavam. Era um espetáculo ver em chamas essas famílias organizadas como exércitos ordeiros e disciplinados. E que prazer presenciar toda uma hierarquia de insetos virar cinzas. Por algum tempo, a terra se livrava dessa praga. Dava um alívio ver nosso quadrado no quintal fumegar ali e aqui. Omar evitava o contato com o fogo, tinha medo, não suportava a presença das cinzas, da matéria carbonizada, que nutria a vegetação sobrevivente no quintal. Não suportou ver o pai morto em casa, sentado no sofá cinzento, de onde costumava ver o filho embriagado ou grogue, de sono na rede vermelha. O mesmo sofá em que Halim se sentara por alguns minutos, ofegante e exausto, depois de ter esbofetado e acorrentado o filho. Ele deve ter se lembrado disso, o caçula, na noite que despertou com um choro convulsivo das mulheres da casa. Logo que desceu a escada, Omar não entendeu, não queria entender o que acabara de acontecer. Viu no sofá cinzento o único homem que os desonrou com um bufete. Começou a gritar, criança incendiada de ódio ou de algum sentimento parecido com ódio. Gritava fora de si. Ele não vai acorrentar o filho dele? Não vai passar a mão no rosto suado? Por que ele não se mexe e fala comigo? Vai ficar aí com esse olhar de peixe morto? Gritos na madrugada. Os gritos do caçulo, o choro de Rania, de Domingas. Zana cobriu o rosto com as mãos, ela estava sentada no chão, no meio de cacos do alguidar, perto de Halim. Talvez sem entender como tinha acontecido. Ninguém, naquela noite, viu o velho entrar na sala.
Ele devia ter chegado no meio da madrugada, avançando com os passos imperceptíveis do velho ferido que foge de tudo e de todos para morrer. Omar nos surpreendeu com seu gesto irado, o dedo em riste apontando para o rosto de Halim, para os olhos quase fechados e sem vida do pai cabisbaixo. Rania ficou paralisada, não sabia o que fazer, que pôde impedir o irmão de gritar, de pegar no queixo do pai e erguer-lhe a cabeça. O viúvo Talib chegou a tempo de evitar um confronto entre o filho vivo e o pai morto. Já amanhecia quando Talib e suas filhas se interromperam na sala e apartaram Omar do pai. O caçula reagiu, esperneando, gritando, e eu não suportei vê-lo tão corajoso diante do finado Halim. Fiz um gesto para Talib e suas filhas, expulsei o caçula da sala e arrastei-o até o quintal. Ele se enfureceu, pegou um terçado, me ameaçou. Gritei mais alto do que ele, que me enfrentasse de uma vez, que me esquartejasse o covarde. O terçado tremia-lhe na mão direita, enquanto eu repetia várias vezes, covarde. Ele calou, empunhando o facão que usava para brincar de jardineiro. Tinha coragem de olhar para mim e o olhar dele só aumentava minha raiva. Ele recuou, ficou acocorado debaixo da velha seringueira, o rosto espantado voltado para a porta da sala, de onde Domingas nos observava. Ela me chamou, me abraçou e pediu que eu voltasse para a sala. As filhas de Talib abriram um lenço para cobrir o sofá cinzento onde estavam estendido o finado Halim. Não toquem no corpo dele, não chorem perto daqui, repetiu Talib 3 vezes. Assim, deitado, enrolado no lençol branco, o pai dos gêmeos estava pronto para deixar a casa. Zahria e Narda levaram a ponta do lençol e contemplavam o finado, que tanto aplaudira as vizinhas nas noites de festas. Elas, as dançarinas, também sabiam. Halim teria preferido morrer no alcova ou dançado com Zana, como ele mesmo dizia durante a arrasta-pé nos aniversários dela. Talib murmurou uma oração em árabe. Minha mãe se ajoelhou diante do pequeno altar, não conseguiu rezar, foi para o quarto, queria ficar sozinha. Quando Talib e filha saíram, Zana trancou a porta da casa e debruçou sobre Halim, chorando. Depois tirou o lençol que lhe cobria o corpo e pôs as mãos dele no rosto, nas costas, como se estivesse abraçando. Não pode sair dessa casa, nem de perto de mim, murmurou. Rania tentou consolá-la, mas ela não saiu de perto do finado e, durante o velório, continuou a falar de Halim. Lembrando-se dos versos de amor, do olhar extasiado, do corpo dele exalando vinho, das pausas sofridas para recuperar o timbre adequado da voz. Rodeada de amigas, a viúva falava com dor, soluçando, abafando o zum-zum do velório. A voz desenhando um jovem Halim em alguns quartos de pensão barata, frequentada por imigrantes e marrateiros. Ali, em 1920 e pouco, morava aquele magricela, um varapau que foi encorpando até ficar espadaúdo, disse Zana. De tanto vender badulaques, acabou conhecendo meio mundo. Ele, o amigo, o Toninho, os ciditanos. Pobretão metido a rico, usava um colete colorido e uma gravata de seda, fumava charutos e cigarrilhas doadas por barões da borracha. Os dois, com a cara mais santa, apareceram no restaurante de Galib. Bem sonsos, estanos. Como se ninguém soubesse que ele se empoleirava na casinha das estrangeiras, ali pertinho do Palácio da Justiça. Arrastava o Halim para o sobradinho das polacas. Todos sabiam disso, todas as amigas conheciam os passos do galanteador de Zana. Um cristão? Tens de casar com um cristão rico? Elas aconselhavam. Então, Halim desistiu de acompanhar ciditanos. Nunca parou de farrear o Thanos. Fantasiava-se, puxava brigas e cordões no carnaval de rua. Por um triz, não levou Halim para a vida de solteirão. Os olhos dele seguiam a moça que ia de mesa em mesa, até que um dia ela viu um envelope embaixo do prato. Zana jamais contou a Halim que tinha lido os gazais, nem Galib soube disso. Ela leu os versos e entregou um envelope ao pai, dizendo-lhe:
Aquele mascate esqueceu esse papel na mesa dele, então ela riu e chorou no velório. Riu soluçando, engasgada, dizendo que tinha pensado em jogar fora aquela folha de papel, mas a curiosidade foi maior que a apatia, maior que o desdém e a indiferença. Ainda bem que leu. Como teria sido a vida dela sem aquelas palavras? Os sons, o ritmo, as rimas dos gasais. E tudo que nasce dessa mistura, as imagens, as visões, o encantamento, já de eternidade, alcova e amorosa, aroma e esperança. Ela espremia os lábios, recitava, curvando-se sobre o marido morto. Não conseguiu deixar de ler os versos, sozinha no quarto, depois das refeições. E um dia, na sala do restaurante, ela estremeceu ao ver um jovem pronto para recitar todos os discos de cor, com enlevo e segurança, como faz um ator dotado de boa memória. Repetia, dizia isso no velório e no enterro do marido, e continuou dizendo na casa, falando sozinha, enquanto colhia as vagens do jatobá espalhadas no quintal. Depois da morte de Halim, a casa começou a desmoronar. Omar foi ao enterro, mas permaneceu distante, tão distante que o irmão, mesmo ausente, parecia mais próximo da despedida do pai. Jacob mandara entregar no cemitério uma coroa de flores e um epitáfio, que Talib traduziu e leu em voz alta. Saudades do meu pai, que mesmo à distância sempre esteve presente. Os amigos de Halim se emocionaram. Omar, ao ver o choro da mãe, se afastou do túmulo do pai. Poucas semanas depois do enterro, ela repreendeu o filho a queima-roupa. Ele foi pego de surpresa e escutou palavras que assustam, intimidam. Ele tinha exagerado no trato com o pai morto, a quem dissera coisas de arrepiar, humilhar o esposo morto, e Susana não admitia. Na madrugada em que Halim morreu, ela escutara calada o monólogo absurdo do caçula, e não se esquecera do dedo enrixe na cara do finado, nem da voz insolente das palavras infames contra alguém que não podia responder nem com um gesto, nem com um olhar. Encontrou de cócoras, meio escondido, empunhando um terço, pronto para cortar tajás e aningas queimados pelo sol. Colinas de folha aqui e ali deviam ser ensacadas no fim da tarde. Nas frestas da cerca dos fundos, a meninada do cortiço espiava os movimentos de Omar. Estava só de cueca, feridento, fantasiado de cravos. As crianças começaram a assoviar. Depois, atiraram-lhe caroços de manga, que estalavam no corpo dele. Omar correu até a cerca, saltando sobre os montes de folhas e galhos, filhos de uma égua. Ele esbravejou, dando um cotoco para a curumizada. Parou de xingar quando a sombra do corpo da mãe escureceu a cerca. Chega de bancar o coitadinho, chega de esfolar as mãos e os braços com esse trabalho de péssimo jardineiro. Ela encrepou com voz ríspida. Agora tu não tens pai, deves procurar um emprego e parar com essa mania de desocupado. Ele se voltou para a mãe, os olhos incrédulos. Zana tirou o terçado da mão dele e cravou na terra. Vai te olhar no espelho, teu pai não suportava te ver assim. Não aguentava ver uma vida desperdiçada, não merecia ouvir aquelas torpezas, um homem morto. Parou de ralhar e entrou na sala, soluçando. Não quis falar com o filho quando ele se aproximou e tentou afagá-la. Desviou a cabeça, deixando com as mãos no ar. Ele se afastou e diante do espelho viu o corpo cheio de pústulas e arranhões. Depois subiu as escadas, olhando para a mãe, tentando cativá-la nessa tarde em que ela o surpreendera com palavras ríspidas e evitara seu afago. O caçula não voltou mais ao quintal, abandonou as folhas secas, as frutas bichadas e o galho podre. Parou de perseguir as mucuras, de matá-las a pauladas, como uma criança possuída por alguma maldade. Eu já não via mais sentado no meio do quintal sozinho, admirando os soltos dos sais azuis nas palmas dos açaizeiros, ou encantado com o brilho encarnado dos saurás triscando as frutinhas doces. Antes de começar a labuta do jardineiro, ele costumava apreciar essas coisas, e passava um bom tempo assim.
Às vezes sorria, quase alegre, quando um brilho intenso do sol do Equador cobria o quintal. Não quis usar a roupa nova que Zana lhe dera. Rania o convidou para trabalhar na loja e insistiu muitas vezes, até que ele abriu a boca, mostrando dentes amarelos e afiados. E soltou uma gargalhada, agravada por trovões de uma bronquite crônica. Trabalhar contigo? Não sabes dar um passo sem consultar o teu irmão, ele disse. Rania sabia que a aversão de Omar à rotina e aos horários de trabalho era radical e sincera. Sabia que ele tinha a astúcia de abocanhar com a maior naturalidade os frutos colhidos pela labuta dos outros. Não se esforçava para ser astucioso, nem sentia um pingo de culpa ao sugar o suor das 3 mulheres da casa. E assim, sem culpa, ele regressou à noite, Manuara. Quando chegava a manhãzinha, não encontrava a mãe à sua espera. Via Zana de luto, melancólica, sentada no sofá cinzento, onde Halim tantas vezes a enlaçara com desejo. Ele não suportava a quietude da mãe, o luto fechado desde a morte de Halim, as tardes que ela começou a passar no quarto, esquivando-se das visitas, remoendo alguma coisa. Eu a via de perto do tronco do jatobá, sentada num tamborete, o sol iluminando a metade do corpo. Saía pouco aos domingos, levava flores ao finado Halim e voltara se lastimando, ninguém lhe tirava um sorriso. Mas perguntava por Omar. Nunca deixou de saber que horas que o filho entrara na casa, se ele estava bem. Pedia que Rania lhe desse dinheiro e, ao meio-dia, quando o caçula acordava, ela ouvia as histórias dele. O café Mocambo fechara. A Praça das Acácias estava virando um bazar. Sozinho à mesa, ele ia contando suas andanças pela cidade. A novidade mais triste de todas, o Verônica, Lupanar Lilás, também fora fechado. Manaus está cheio de estrangeiros, mama. Indianos, coreanos, chineses. O centro virou um formigueiro de gente do interior. Tudo está mudando em Manaus. É verdade. Só tu não mudas, Omar. Continuas em trapo. Olha a tua roupa, o teu cabelo. A hora que tu chega em casa. Falava com calma, meio reticente, e depois encarava o filho com um olhar demorado, de tristeza calada. Ele bem que tentou cativá-la. Deixava na rede dela umas lembranças miúdas, catadas aqui e ali ou compradas nos quiosques. Uma cuia com um desenho de um coraçãozinho encarnado, um colar de sementes pretas e vermelhas, ninharias. Gravou o nome da mãe no pá de remo que ele guardava, letras grandes que cobriam nome de mulher. Deu um buquê de helicônias na noite do aniversário de Zana. Vamos sair para comer uma peixada, só nós dois, num restaurante no meio do rio? O que eu mais quero é paz entre os meus filhos. Quero ver vocês juntos aqui em casa, perto de mim, nem que seja por um dia. Não saíram para o jantar. Ela deixou o buquê na mesa, subiu e se trancou, não foi ver ninguém. Dias assim, falando apenas com o olhar, deixando o caçula coado pelo silêncio. Ele não queria ouvir falar de Jacob, o nome do irmão o estorvava. Ainda cedo, clareando, antes de abrir a janela do quarto, Omar resmungava, apoiando o tronco da seringueira. O que ela quer? Paz entre os filhos? Nunca! Não existe paz nesse mundo, falava sozinho. E não sei em quem pensava quando disse: devias ter fugido, o orgulho, a honra, a esperança, o país, tudo enterrado. Não me olhou nem se mexeu quando eu saí do quarto. Continuou ali, como se tivesse caído no chão, o olhar nos lugares onde a mãe o havia esperado desde sempre. Pensei que Omar ia esmorecer de vez. Passara o resto da vida ali, encostado no tronco da árvore velha. Ele começou a chegar mais cedo, não fazia brincadeira com Rania, nem chamava Domingas com aquele tom de voz pachorrento, meio cínico, que nós sempre ouvíamos no meio-dia. Então, num sábado, pouco depois do anoitecer, o caçula entrou em casa acompanhado por um homem. Todo mundo escutou a voz de Omar. Zana foi atraída por um sotaque estranho. O filho, tão cedo em casa, e com um desconhecido. A conversa entre os dois foi se prolongando, até que Zana desceu, cumprimentou a visita e foi ao quintal. Queria que minha mãe a ajudasse a preparar lanche.
Domingas sentia-se indisposta e implicou com a visitante desde que viu sentada no sofá cinzento, o olhar ávido no rosto plácido. Ela não gostou de ver o intruso sentar-se no lugar de Halim, e a birra de Domingas me pareceu uma premonição. Roshiram, o visitante, era um indiano que falava devagar, sussurrando em inglês e espanhol as frases que pensava dizer em português. Quando abria a boca, dava a impressão de que ia contar um grande segredo. O caçula se encontrara com ele no bar do Hotel Amazonas, onde os músicos do trio Uirapuru tocavam boleiros e mambos aos sábados. Reparei com curiosidade no homenzinho moreno, nariz de filhote de tucano, calça, camisa e sapatos ordinários. Mas o anel de ouro e rubi na mão direita valia mais que uma década de labuta de um homem comum. No rosto surgia um sorriso pesado, maquinal, e quase tudo no corpo contrariava a espontaneidade. Esse homem de gestos ensaiados observou a casa e seus recantos, notou que estava cativando Zana e que uma confiança mútua era possível. Então passou a frequentar a casa, sempre acompanhado por Omar. Trazia presentes para Zana, vasos chineses, bandejas de prata, estatuetas indianas. Minha mãe, mal-humorada, servia guaraná e logo se afastava do intruso. Aos poucos, Zana saiu da clausura, destravou a língua, se interessou pelo amigo do filho. Quando o caçula não estava por perto, ela mencionava o nome do outro, mostrava as fotografias de Jacob. É um grande engenheiro, um dos maiores calculistas do Brasil. Sempre disfarçava ao escutar os passos de Omar na escada. Meu filho está menos desleixado. Olha só o que uma amizade pode fazer. Depois pedia que Roshiram contasse um pouco de sua vida. O indiano falava pouco, mas saciou a curiosidade de Zana. Ele vivia em trânsito, construindo hotéis em vários continentes. Era como se morasse em pátria provisória, falasse línguas provisórias e fizesse amizades provisórias. O que se enraizava em cada lugar eram os negócios. Ouvira dizer que Manaus crescia muito com suas indústrias e seus comércios. Viu a cidade agitada, os painéis luminosos com letreiros em inglês, chinês e japonês. Percebeu que sua intuição não falhara. Quando Zana não compreendia a algaravia de Roshiram, ela perguntava ao filho: o que esse estrangeiro está querendo dizer? O caçula traduzia para o português, encerrava a conversa, tinha pressa de ir embora com o Roshiram. Zana insistia para que ficassem mais um pouco. Omar recusava. Ele, o indiano, tinha que ir a vários lugares. Quais? Ele não revelava. Ficou pálido a manhã em que Rania convidou Roshiram a almoçar em casa. Durante o almoço, ele esfregava as mãos, nervoso, temendo que a mãe mencionasse o nome de Jacob. Rania tentava distraí-lo, e ele chegou a ser áspero com a irmã e reticente com Roshiram. Só falou, sem disfarçar o mau humor, no fim da refeição, quando o visitante comentou que queria construir um hotel em Manaus. Estou ajudando o seu Roshiram a encontrar terrenos perto do rio, Omar disse antes de sair da mesa, seco. Domingas não se sentia à vontade com aquele estranho, mais estranho do que todos nós juntos. Ela me dizia: o caçula nem parece ser ele mesmo. Está enroscado, não sabe para onde ir. Eu estranhei o olhar dele, estranhei que tivesse notado a ausência de Domingas durante o almoço. Perguntou-lhe se ela estava desconfiando de alguma coisa. Minha mãe não revelou nada, disse. Não gosto do teu amigo. Na primeira noite que ele veio aqui, eu sonhei com Halim. Omar não quis ouvir. Fugia da sombra do pai, evitava o encontro até nos sonhos dos outros. Não trouxe mais Roshiram para dentro de casa. Estavam na calçada e saía às pressas. Escondia-se com um indiano, vivia desconfiado, olhando às esgueiras para a mãe, seguindo-lhe os passos, amoitando-se para escutar algum segredo. Mais tarde, eu soube do que Omar desconfiava. Zana me pediu que datilografasse uma carta para Jacob.
Trouxe uma máquina de escrever para o seu quarto e começou a ditar o que tinha em mente. Falou do amigo de Omar, um magnata indiano que pretendia construir um hotel em Manaus. Os 2 filhos podiam trabalhar juntos. Jacob faria os cálculos do edifício. Omar poderia ajudar o indiano em Manaus. Ela mesma já havia conversado com o Rochiran, pedira-lhe segredos sobre o assunto. O seu grande sonho era ver os filhos reconciliados. Ela só pensava nisso, e desde a morte de Halim, acordava no meio da noite assustada. Quem ia entender a falta que Halim lhe fazia? A dor que ele deixou, não queria morrer vendo os gêmeos se odiarem como inimigos. Não era mãe de Caim e Abel. Ninguém havia conseguido apaziguá-los, nem Halim, nem as orações, nem mesmo Deus. Então que Jacob refletisse, ele que era instruído, cheio de sabedoria, ele que tinha realizado grandes feitos na vida, que o perdoasse por tê-lo deixado viajar sozinho para o Líbano. Ela não deixou Omar embora. Pensava que longe dela ele morreria. Zana insistiu no assunto, recorrendo aos circunlóquios e reticências. Eu ouvia a voz da mãe culpada, cheia de remorso, e escrevia. Às vezes ela me perguntava se as palavras não a estavam traindo. E, em êxtase da meia-culpa, me olhava como se estivesse na presença de Jacob. E durante uma pausa, parecia esperar uma resposta, temendo que o filho silenciasse. Ensinou o nome em árabe, enviou a carta e passou os dias seguintes remoendo cada linha que havia ditado. Duvidava das próprias palavras, não sabia se havia descaso ou exagero no teor da carta. Se o filho ia entender o que ela mais havia lhe pedido, perdão. Dei-lhe o esboço do manuscrito que ela lia em voz baixa. Numa tarde, sozinha na sala, eu a vi lendo a carta para Halim imaginário. Depois da leitura, perguntou: Jacob vai entender? Vai perdoar a mãe dele? Então, quase um mês depois, Hania entregou à mãe um envelope que Jacob ia enviar à loja. Era uma carta com poucas linhas. Ele não aceitou nem recusou qualquer perdão. Escreveu que o atrito entre ele e Omar era um assunto dos dois e acrescentou: Oxalá seja resolvido com civilidade. Se houver violência, será uma cena bíblica. Mas ele se interessou pela construção do hotel, ignorando a participação do irmão. Terminou a carta com um abraço, sem objetivo ou aumentativo. A mãe leu em voz alta essas palavras e murmurou: Eu peço perdão, e ele se despede com um abraço. No entanto, a menção da Bíblia deixou-a mais preocupada. Ela percebeu que Omar havia afastado o Rochiran da casa, percebeu a suspeita do filho, sempre à espreita, rondando mãe e filha. Pediu a Hania que contasse tudo ao caçula. A irmã mostrou-lhe a carta de Jacob. Não era uma trama da mãe, mas uma tentativa de unir os filhos. Omar leu a carta e começou a rir como se estivesse caçoando de todos, mas o tom de zombaria se desfez. O que o sabichão quer dizer com cena bíblica, hein, Hania? O que teu irmão entende de civilidade? Hania não se intimidou, tampouco se alterou. Não sei, disse ela. Sei que vocês podem trabalhar numa construtora. Construtora? Omar interrompeu, enfesado, dizendo aos berros que ele conhecera Rochiran. Ele trouxera o indiano para casa e fora atrás de um terreno para o hotel. Parecia irritado com a insistência da irmã, aferrada à ideia de que podia apaziguar os gêmeos. Hania queria os irmãos perto dela. Desejava a intimidade de ambos. A intimidade e a compulsão pelo trabalho dariam muito mais sentido à sua vida. Todo o seu empenho para acalmar Omar foi em vão. Ela pensava que cedo ou tarde ele ia cair de beiço nos braços morenos e roliços, que os dois iam se aninhar na rede como amantes depois de uma discussão. Ele não cedeu ao feitiço. Nós o víamos esbanjar o dinheiro que ganhara com a comissão da venda do terreno do hotel. As garrafas de bebida cara que ele entornava e depois jogava no quintal e no piso do alpendre. Os presentes que comprava para namoradas e deixava em qualquer lugar esquecidos como se fossem inúteis ou como se nada disso tivesse mais importância. O vestido de linho e as 2 blusas de seda chinesa
que deu a Domingas, dizendo-lhe: agora podes jogar no lixo os trapos que te mandaram de São Paulo. Não se dirigia às outras mulheres, e sem mais ou menos a presença da mãe, explodia, colérico. Uma cena bíblica, não é? Então vamos ver se o sabichão conhece mesmo a Bíblia. Ninguém respondia às pontadas que ele dava ao irmão. Mãe e filha se entreolhavam, caladas, e esse silêncio poderoso e cúmplice prevalecia contra a cólera do caçula. Elas o deixavam desabafar, fingiam-se indiferentes a Jacob, e era estranho vê-las tão passivas quando Omar exigia que numa fotografia do irmão fosse vista na sala. Durante algum tempo, ele se esquivou de todos, alternando desperdício e ódio. Eu estava alheio ao que vinha acontecendo nas últimas semanas, não conseguia escutar os cochilos entre Zana e Rania, nem decifrar os gestos e olhares que trocavam, mas escutei o nome de Jacob e do hotel em que ele estava. Estranhei que se hospedassem num lugar tão modesto, na verdade, uma casa mal conservada numa das áreas mais antigas de Manaus. A mesma casa que eu conhecera com Domingas, quando ela me levava para passear na Praça Pedro II, onde marinheiros estrangeiros seguiam as putas que rodeavam a ilha de São Vicente. O hotel, escondido no fim de uma rua estreita, parecia longe da multidão e da zoada do centro, agora cheio de igrejas que abriam na noite para o dia. Jacob estava ali, naquela rua pacata e sinuosa, tão sinônimo quanto seus moradores assustados com a azáfama da cidade. Contei a Domingas e perguntei-lhe se ele ia embora sem nos visitar. Minha mãe, com voz nervosa, logo contestou: que não, que duvidava. Ele vira vê-la. Eu podia esperar que ele viria. Todos na casa pareciam tomados por um mal-estar. Zana e Rania só discutiam às portas fechadas. Perto de mim, trocavam palavras com sussurros suaves, de voo de borboleta. Foram 5 ou 6 dias assim. Eu me lembro que numa quinta-feira choveu a noite toda, e a casa amanheceu com goteiras. Do teto da sala escorriam fios grossos de água suja, e o quintal transformou-se num aguaceiro. No cortiço dos fundos, só tumulto e aflição. As casinhas estavam inundadas e desde cedo eu e Domingas ajudamos a escoar a água dos corredores e a tirar a mobília dos quartinhos enlameados. Saímos do cortiço com um choro de crianças na memória e a impressão de que nossos vizinhos haviam perdido tudo. No meio da manhã de sol fraco, aclarou a cidade. A folhagem esverdeou com mais brilho e uma aragem morna movia as folhas graúdas da fruta-pão. Na casa, silêncio. Zana tinha ido confidenciar com a filha na loja. Domingas foi mudar de roupa. Ao sair do quarto, usava um vestido novo. Estava perfumada, os lábios pintados de batom vermelho. O olhar não escondia sua apreensão. Vi seu rosto crispado voltado para a sala. Omar acabara de descer e tomava um copo de café. Era raro vê-lo de pé tão cedo. Não tocou no manjar preparado pelas manhãs para ele. Rondou a sala, subiu estabanado e bateu com força à porta do quarto de Zana. Quando desceu, nem olhou para Domingas. Avisou que não voltaria para o almoço. Saiu despenteado, mal vestido, carrancudo. Minha mãe seguiu com o olhar aquele corpo cambaleante que pisava o assoalho como se desse patadas. Ela ficou entre o quarto e a cozinha, indecisa, até erguer a cabeça e dizer: esse tempo ainda está feio. Comecei a cavar valetas para drenar as poças do quintal e assim evitar viveiros de insetos. O chão estava coberto de calangos e gafanhotos mortos, frutas e folhas. Da fossa, ao lado do galinheiro, inundado, vinha um cheiro de podridão. Aos poucos, o mormaço foi aquecendo o quintal e o sol, ainda ralo entre nuvens pesadas, não podia ainda apagar os traços da noite de chuva. Antes das 15, Jacob apareceu. Não ia demorar. Só uma visitinha para matar a saudade e rever a casa antes de voltar para São Paulo. Vestia uma roupa comum. O cabelo preto penteado para trás,
O corpo ereto e a expressão saudável o faziam bem menos envelhecido que o caçula. Trouxera livros de matemática para mim e roupas para Domingas. Não perguntou por Zana. Disse, passei no cemitério, fui ver o túmulo. Não terminou a frase. Disfarçou, olhou para a mesa cheia de frutas e quitude de café da manhã e perguntou com uma ponta de ironia, tudo isso só para mim? Sentou-se. Comeu o que o irmão deixara intocado. Depois me chamou. Abriu uma pasta e estendeu sobre a mesa folhas de papel com desenhos de vigas, colunas e malhas de ferro. Observou meu corpo sujo de terra e demorou a olhar em minhas mãos. O olhar dele não me intimidou. Mas não sei se eram olhos de um pai. Ele nunca respondeu ao meu olhar. Talvez sua ambição reiterasse a minha dúvida ou a ambição enorme, desmedida, não lhe permitisse olhar para mim com franqueza. Disse que havia esboçado os cálculos da estrutura de um grande edifício que seria construído em Manaus. Não podes passar a vida limpando o quintal e escrevendo cartas comerciais para a Rania. Minha mãe escutou a frase e me olhou com uma expressão de orgulho, que durou poucos segundos. Quando desviou os olhos de mim, seu rosto recobrou o ar antigo, meio desconfiado, meio temeroso. Os dois foram para o quintal e, enquanto conversavam, ele acariciava uma fruta-pão. A mão ia da fruta esférica ao queixo de Domingas. Ele ria com vontade, com ar de triunfo, e naquele momento eu ouvi mais íntimo de minha mãe. Quando a enlaçou, Domingas não disfarçou a expressão. Disse que ele devia ir embora. Jacob franziu a testa. Estou na minha casa, não vou fugir. Minha mãe implorou que saíssem juntos, dessem uma volta. Ele sentou na rede. Chamou-a para junto dele, ela não quis. Agora parecia aflita. Não tirava os olhos da sala, do corredor. Não falaram mais nada. As vozes e os lamentos do cortiço cortavam o silêncio do fim da manhã abafada. E então eu avistei, mais alto que o cerca, o corpo crescendo, se agigantando, a mão direita fechada, que nem martelo, o olhar alucinando no rosto irado. Arfava, apressando o passo. Quando gritei, Omar deu um salto, ergueu a rede e começou a socar Jacob no rosto, nas costas, no corpo todo. Corri para cima do caçula, tentando segurá-lo. Ele chutava e esmurrava o irmão, xingando-o de traidor, de covarde. Alguns moradores do cortiço encheram o quintal e se aproximaram do alpendre. Com um gesto brusco, eu agarrei a mão do Omar. Ele conseguiu se livrar de mim. Percebeu que estava cercado por vários homens e foi se afastando devagar. De olhos na rede vermelha, ainda o vi correr até a sala e rasgar com fúria as folhas do projeto. Rasgou todos os desenhos, jogou a louça no assoalho e desabalou pelo corredor. Jacob se contorcia na rede, não conseguia levantar. O rosto dele inchou, a boca não parava de sangrar, os lábios cheios de estrias e caroços. Ele gemia, apalpando com a mão direita a testa, as costas e os ombros. Eu e 2 moradores do cortiço ajudamos a tirá-lo da rede. Ele mal conseguia andar. 2 dedos de sua mão esquerda pareciam ganchos e o corpo curvado tremia. Domingas apanhou-o a um hospital e antes de sair me pediu para limpar a mesa, jogar no lixo a louça quebrada e pôr a rede de molho no tanque. Escondi no meu quarto as folhas rasgadas do projeto de Jacob. Quando minha mãe voltou, se apressou para enxaguar a rede e estendê-la no quarto dela. Abandonou a cozinha, não quis preparar o almoço. Disse que o estado de Jacob não era grave. A mão esquerda, sim, em frangalhos, 2 dedos fraturados. Ia perder uns 3 dentes. O rosto estava irreconhecível, ele sentia dores terríveis nas costas e nos ombros. Pedira a Domingas que calasse o bico, que inventasse, dissesse a Zana, o teu filho teve de viajar às pressas para São Paulo. Zana não engoliu as palavras de Domingas. Entrou no quarto do filho, remexeu aqui e ali, encontrou o passaporte de Jacob que ele havia roubado.
Ficou olhando pensativa a fotografia do engenheiro, o semblante sério, as sobrancelhas espessas, as ombreiras estreladas do uniforme de oficial de reserva. Percebi a vaidade da mãe e uma pontada de remorso em seu olhar. A culpa que lhe dilacerava a consciência, eu pensava. Não sabia o que fazer com o passaporte. Andava em esmo, como se o documento pudesse conduzi-la a algum lugar. Sentou-se no sofá cinzento, enfiou o documento na blusa e, quando ergueu a cabeça, chorava, as mãos cruzadas no peito. Os olhos avermelhados miravam um pequeno altar e se desviaram para o alpendre, agora vazio. Teve que viajar às pressas? Por quê? Zana repetia a pergunta, como se da repetição fosse surgir uma resposta. Ela perguntava por Jacob, mas buscava Omar. Mal falava com Rania, dava coices por nada e ficava horas a meditar sobre o destino do caçula. Agora não havia o demônio feminino, teria sido mais fácil dizer às vizinhas: essas loucas tiram a gente dos nossos meninos, a nossa riqueza. Palavras que ela pronunciou em outras ocasiões, quando Dália, a mulher prateada, dançou para todos nós, quando a outra, a pau mulato, morou com Omar num buraco velho, pensando que ia passar a vida navegando ao Deus dará, lendo a mão dos ribeirinhos, prevendo destinos promissores em vidas arruinadas. Ambos, Omar e a pau mulato, fareando o bordo do barco e em praias desertas, mas vigiados por uma sombra espessa, poderosa. O sonho de Zana, desfeito, ver os filhos juntos, numa harmonia impossível. Ela relembrava o seu plano, minucioso e sagaz. Meus filhos iam abrir uma construtora. O caçula ia fazer uma ocupação, um trabalho. Eu tinha certeza. Chamava minha mãe para perto dela, dizia: o Omar perdeu a cabeça, foi atraído pelo irmão. Sei de tudo, Domingas. Jacob se reuniu com aquele indiano, fez tudo escondido, ignorou o meu caçula, estragou tudo. Domingas ouvia e se afastava, deixava a outra sozinha, maldizendo a trama de Jacob. Poucos dias depois da briga, Rochiran foi à loja conversar com Rania. Parecia um estranho, contou Rania depois do encontro. Foi breve, seco, sequer mencionou o nome dos gêmeos. Disse em espanhol. Trouxe uma proposta para encerrar o assunto. Entregou um envelope lacrado e se despediu. Ela intuitou o teor do documento. Mesmo assim, quando leu a carta diante de mim, empalideceu. Rochiran exigia uma fortuna em troca do que havia pagado a Jacob pela execução dos projetos de engenharia e a Omar pela comissão do terreno. Além disso, perdera muito tempo com esse negócio, ameaçou-a com um processo, escreveu que já conhecia pessoas influentes, as mais poderosas da cidade. Rania pediu um prazo, alguns meses para arrumarmos a nossa vida. Contou à mãe a exigência de Rochiran. Diz que fariam tudo para evitar um processo de Jacob contra Omar. Esse indiano é um aventureiro, disse Zana. Um sanguessuga. A comida que eu preparei para esse ingrato, só faltei dar na boca desse parasita amarelão. Acabou com o futuro do meu filho. Não atingia mais o cabelo, as mechas brancas davam-lhe um ar de velhice que o rosto com poucas rugas negavam. Minha mãe não quis rezar com ela, nem contar a cena da agressão de Omar. O Jacob não pôde reagir, não teve tempo, ela disse. Zana olhou-a de asgueira. Uns olhos bem estranhos. Mas Domingas não se intimidou. Sorriu, como se estivesse nas alturas, e deixou a patroa perplexa perto do oratório. Domingas andava preocupada com Jacob, esperava notícias dele, mas ele só apareceu numa noite de pesadelo, em que minha mãe escutava os passos do caçula e viu o corpo alto surgir na cerca e golpear brutalmente o irmão. A imagem do rosto desfigurado a transtornava, mas ela parecia sofrer com o desamparo de Omar. Encostada no tronco da seringueira em que o caçula havia trepado, dizia: os dois nasceram perdidos. Eu via Domingas esmurecer.
cada vez mais apática ao ritmo da casa, indiferente às orquídeas que antes borrifava com delicadeza, aos pássaros que contemplava nas copas e palmas depois que esculpia. As mãos mal conseguiam tirar lascas de madeira dura, e ela nem se aninhava a fazer trançado com um fio de palmeira. Os últimos animais que haviam esculpido lembravam pequenos seres inacabados, fósseis de outras eras. Não parecia tão velha como tantas empregadas, que os 50 e poucos já estão acabadas. Eu lhe pedia que repousasse, mas que ela só se deitava à noite. Tombava na rede, queria apenas a minha presença. Não abria mais o livro, muito antigo de Halim que lhe dera. Um livro grosso, encapado, com gravuras de animais e plantas cujos nomes ela sabia de cor. Palavras em tupi que repetira para Jacob nas noites em que os dois ficavam sozinhos na umidade do quarto dela. Nossas conversas rarearam, e quando ela folgava, sentada no chão ou deitada na rede, inerte. Só uma vez, ao anoitecer, começou a cantarolar uma das canções que escutara na infância, lá no rio Jurabaxi, antes de morar no orfanato de Manaus. Eu pensava que ela havia trovado a boca, mas não. Soltou a língua e cantou, em Nhangatu, os breves refrões de uma melodia monótona. Quando criança, eu adormecia ao som dessa voz, um acalanto que ondulava nas minhas noites. Uma tarde de domingo, minha mãe me convidou para passear na Praça da Matriz. Perto dali, atracado em Manaus Harbor, os grandes cargueiros achatavam barcos e canoas, ocultando o horizonte da floresta. No centro da praça, não havia mais multidão de pássaros que encantava as crianças. Agora o aviário que tanto me fascinava estava em silêncio. Sentados na escadaria da igreja, índios e imigrantes do interior de Amazonas esmolavam. Domingas trocou palavras com uma índia e não entendia a conversa. As duas se benzeram quando os sinos deram 6 badaladas. Minha mãe se despediu da mulher, entrou sozinha na igreja, rezou. Depois nós entramos no Manaus Harbor, fomos até a extremidade do trapiche. O porto flutuante estava movimentado com seus estivadores, guindastes e empilhadeiras. O homem que andava por ali nos reconheceu e acenou. Era o Calisto, um dos vizinhos do cortiço. Descalço, só de calção, ele esperava uma ordem para descarregar caixas de produtos eletrônicos. Eu não sabia que ele trabalhava aos domingos no porto. Calisto se livrava das garras da Estelita Reinoso, mas agora tinha que aguentar outro peso. Domingas não quis ficar ali. É muito agitado, muito barulhento, ela reclamou, dando as costas para o nosso vizinho. A área que contorna o porto estava silenciosa. Na calçada da Rua dos Barés dormiam famílias do interior. Vi a loja fechada e apontei o depósito onde Halim, encostado à janelinha, contara trechos de sua vida. Minha mãe quis sentar na mureta que dá para o rio escuro. Ficou calada por uns minutos, até a claridade sumir de vez. Quando tu nascestes, ela disse, seu Halim me ajudou. Não quis me tirar de casa, me prometeu que ias estudar. Tu eras neto dele, não ia te deixar na rua. Ele foi ao teu batismo, só ele me acompanhou. E ainda me pediu para escolher teu nome. Nael, ele me disse, o nome do pai dele. Eu deixava um nome estranho, mas ele queria muito e eu deixei. Seu Halim. Parece que a vida se entornou também para ele. Eu sentia que o velho gostava muito de ti. Acho que gostava até dos filhos, mas reclamava de Omar. Dizia que o filho tinha sufocado a Zana. Senti suas mãos no meu braço. Estavam suadas, frias. Ela me enlaçou, beijou meu rosto e abaixou a cabeça. Murmurou que gostava tanto de Jacob, desde o tempo em que brincavam, passeavam. Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, no quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Com Omar, eu não queria. Uma noite ele entrou no meu quarto, fazendo aquela algazarra, bêbado, embrutalhado. Ele me agarrou com força de homem, nunca me pediu perdão.
Ela soluçava, não podia falar mais nada. Passei a rondar a rede em que minha mãe dormia, preocupado com ela. Não se deixou contaminar pela agitação de Zana, que alternava promessas de vingança com momentos de melancolia, combinando sentimentos irreconciliáveis. Durante semanas, Zana misturou o passado com o presente, as lembranças do pai e de Halim com a ausência do caçula. Meu pai, ela dizia, pondo as mãos na fotografia de Galib, lamentando a distância entre Amazonas e o Líbano. Os gazais de abas, que costumava ler no quarto, agora ela recitava em voz alta, e essas palavras formavam um remanso em sua loucura. Mas a imagem do caçula desaparecido a perseguia. Culpava-se por ter escrito a carta a Jacob. Chamou-o de intratável, e o filho, espancado, passou a ser o agressor. Rania lhe dizia aos irmãos nunca iam conviver em casa, mas o tempo podia acalmá-los, o tempo e a separação. Nada nesse mundo pode acalmar um homem traído, disse Zana. O Jacob pode se arrepender, disse Rania. Não vai perseguir ninguém. A mãe olhou-a com tristeza e disse com uma voz rouca, mas firme. Tu nunca conviveste com um homem, muito menos com um filho. Rania silenciou. Agora Zana não tinha marido para ajudá-la, e a reclusão de Domingas a deixava mais desamparada. As filhas de Talib vinham visitá-la, Narda pegava nas mãos de Zana e Zahida puxava a conversa, tentando distraí-la. O olhar perdido de Zana desconcertava os visitantes. Na manhã em que Siditanos e Talib apareceram, ela disse sem preâmbulo que não era justo um irmão fugir de um irmão. Vocês têm de encontrar o meu filho, têm de trazer o caçula para minha casa. Faço isso pelo Halim. Talib, mais íntimo da família, demorou o olhar no único prato da mesa arrumada para o almoço. O prato, os talheres e o copo do caçula não haviam sido retirados da cabeceira. O viúvo, antes de sair, murmurou. Deus, feche uma porta e abre outra. No dia que amanheceu, chorosa, Zana ordenou a Rania que tirasse tudo do cofre, tudo. Toda a papelada velha que Halim guardara. Chamou de carroceiro o quarto carregador. Que levassem para a caixa de ferro dali. Que jogasse esse cofre maldito no mato, a lembrança do filho acorrentado. Acompanhei o carroceiro e os carregadores até a loja, onde Rania nos esperava. Quando voltei para casa, Zana, imersa em más lembranças, se fecharam no quarto. Era quase meio-dia, e minha mãe não estava na cozinha. Eu a encontrei enrolada na rede de Omar, que ela armara em seu quartinho. A rede perdera a cor original e o vermelho sem vibração tornara-se apenas um hábito antigo do olhar. Vi os lábios dela ressequidos, os olhos direitos fechados, o outro coberto por uma mecha grisalha. Afastei a mecha, vi o outro olho fechado, balancei a rede, minha mãe não se mexeu, ela não dormia. Vi o corpo que oscilava lentamente, comecei a chorar. Sentei no chão ao lado dela e fiquei ali, aturdido, sufocado. Durante o tempo em que contemplei, no vai e vem da rede, rememorei as noites em que dormimos abraçados no mesmo quarto que fedia a barata. Agora, outro cheiro, de madeira e resina de jatobá, era mais forte. Os bichinhos esculpidos em muiapiranga estavam arrumados na prateleira. Lustrados, luziam ali os pássaros e as serpentes, o bestiário de minha mãe. Miniaturas que as mãos dela havia forjado durante noites e noites à luz de Aladim. As asas finas de um saracuá, pássaro mais belo, empoleirado num galho de verdade, enterrado numa bacia de latão, asas bem abertas, peito esguio, bico para o alto, ave que deseja voar. Toda a fibra e um ímpeto de minha mãe tinham servido aos outros. Guardou até o fim aquelas palavras, mas não morreu com o segredo que tanto esperava. Eu olhava o rosto de minha mãe e me lembrava da brutalidade do caçula.
Lá fora pintavam pássaros e pelo vão da janela eu via galhos envergados e folhas maduras espalhadas no chão sujo do quintal. Parei de balançar a rede e acariciei as mãos calorosas de minha mãe. Depois, a voz de Zana chamando Domingas, 3, 4 gritos que vinham do alto da casa, e em seguida um barulho na escada, os pássaros cada vez mais próximos. Na sala, na cozinha, o ruído de folhas no quintal, os olhos assustados de Zana no rosto dos olhos falecidos. Ela chacoalhou a rede e, de joelhos, abraçou Domingas. Eu não conseguia sair de perto de Domingas. Um curumim do cortiço foi entregar um bilhete à Rania. Escrevi: minha mãe acabou de morrer. Naquela época, tentei em vão escrever outras linhas, mas as palavras pareciam esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo que nos faz esquecer também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais verdadeiras. Disse Halim durante uma conversa, quando usou muito lenço para enxugar o suor do calor e da raiva ao ver a esposa enredada ao filho caçula. Pedi a Rania para que minha mãe fosse enterrada no jazigo da família, ao lado de Halim. Ela concordou, pegou tudo sem reclamar, e ela nunca soube quanta cumplicidade havia num gesto tão generoso. Minha mãe e meu avô, lado a lado, debaixo da terra, haviam encontrado um destino comum. Eles que vieram de tão longe para morrer aqui. Hoje, tanto tempo depois, ainda visito o túmulo dos dois. Num domingo, cheguei a ver Adamor, perna de sapo, no cemitério. Nós nos olhamos de relance, só pude ver o rosto dele, o resto do corpo escondido num buraco, mas logo ele ergueu o braço e continuou a trabalhar. Era um dos coveiros. A casa foi se esvaizando e em pouco tempo envelheceu. Rania comprara um bengalô num dos bairros construídos nas áreas matadas no norte de Manaus. Disse à mãe que a mudança era inevitável. Não revelou por quê, mas Ana increpou. Nunca saíra da casa dela, nem morta deixaria as plantas. A sala com o altar da santa, o passeio matutino pelo quintal. Não queria abandonar o bairro, a rua, a paisagem que contemplava o balcão do quarto. Como ia deixar de ouvir a voz dos peixeiros, carvoeiros, cascalheiros e vendedores de frutas? A voz das pessoas que contavam histórias logo ao amanhecer. Fulano estava acamado, tal político, ainda ontem um pé rapado qualquer. Enriquecera do dia para a noite, um granfino surrupiara as estátuas de bronze da Praça da Saudade. O filho daquele figurão da justiça estuprara uma cunhatã. Notícias que não saíram dos jornais e que as vozes da manhã iam contando de porta em porta até que a cidade toda soubesse. Quando Rania chegava da loja, a mãe se precipitava em dizer: "Podes ir para o seu bengalô. Eu não arredo o pé daqui." Foi nessa época que Zana levou a primeira queda e teve que engessar o braço e a clavícula esquerda. Mesmo engessada, ela estendia a roupa de Halim no varal, punha os sapatos dele no piso do alpendre, o suspensório e a bengala no sofá cinzento. Fazia isso todos os dias ensolarados. Ao entardecer, recolhia tudo e se sentava à mesa, ao lado direito da cabeceira, onde o filho almoçava. À noite, ela chamava Domingas. Eu me assustava, ia correndo até a sala e encontrava de pé, perto do oratório, o terço pendurado na mão direita. Rania não suportava mais ver a mãe conviver com fantasmas. Ficava entalada só de pensar na ameaça do Roxirã e desconfiava que cedo ou tarde teria de vencer a casa para pagar a dívida. Queria morar longe dali, longe também do bulício no centro de Manaus. Durante um aguaceiro, era um Deus nos acuda no porto da escadaria e na rua dos Barés. Enquanto eu subia ao telhado para cobri-lo em lona, Rania tentava salvar a mercadoria do depósito. Na calçada, os recém-chegados dos beirões comiam as sobras do mercado Adolfo Lisboa.
Ela lhes dava moeda para afastá-los da loja, mas outros voltavam e dormiam por ali. Às vezes, no meio de uma chuvarada, um dos antigos pretendentes entrava, sujava o assoalho e saía humilhado pelo desdém de Rania. E à noite ainda batia na porta de casa, pedia que ela descesse, ensaiava uma serenata com voz de bêbado e voltava à loja da manhã seguinte, sóbrio, disfarçando, querendo comprar o tecido mais caro, enfeitiçado pelos olhos graúdos de Rania. Outros homens a viam trabalhar sozinha e pensava ser fácil seduzi-la. Ela os deixava comprar, gastar e depois sorria para o próximo freguês. Quando eu estava na loja, esses indesejáveis sumiam. Então ela partiu, deixou a casa e seu quarto. Toda manhã, a caminho da Rua dos Barés, visitava a mãe. Dizia-lhe: o bengalô está um brinco, mama. O teu quarto é o mais espaçoso. Tem um quintalzinho para os animais, as plantas e uma varandinha para estender a rede. Agora, eu e Zana estávamos sozinhos, eu no quarto dos fundos, ela na alcova do andar superior. Eu podia ler e estudar com mais folga, porque ela desistira de manter a casa em ordem. As visitas rareavam e não demoravam afuguentadas pelos gestos intempestivos ou pela mudez. Quando Estelita Reinoso entrou na sala para contar vantagem, Zana não esperou a vizinha sentar-se, foi logo dizendo: aquela tua sobrinha assanhada sempre rondou minha casa atrás dos meus filhos. Estelita recuou assustada. Ela mesma, a Lívia, filha da tua irmã, sabes muito bem com quem se casou. Pescou meu filho num daqueles cineminhas do teu porão. Jacob se casou com seu cardeal, sem conhecer mulher. Casou escondido em São Paulo, longe da família, que nem um bicho. Olha o que os dois fizeram com o Omar. A voz mandona de Estelita. Eu abri a porta para ela ir embora e ri na cara dela. Um riso esperado, um dos mais impertinentes, porque eu sabia que o Reinoso estavam sendo banidos da alta roda dos novos tempos. Não quero ser mais ninguém, dizia Zana quando batiam a porta. Só uma visita ela foi paciente. A velha matriarca Emily, que raramente passava em casa. Quando aparecia, Emily ouvia tudo, todos os lamentos, e depois falava em árabe, a voz alta, mas tranquila, sem alarde. Ouvia aquela voz dos sons atraentes e estranhos de sua melodia e via aquela mulher ainda tão forte no fim da vida, a atenção concentrada, as palavras cheias de sentimentos, os provérbios que vinham de um tempo remoto. Lembrei-me de Halim, de suas palavras pensadas que até o fim tentaram reconquistar Zana, livrá-la do filho caçula. Aos poucos, Zana me contou coisas que talvez poucos soubessem. O nome dela de batismo em Biblos era Zeina. No Brasil, ainda criança, ela aprendeu português e mudou o nome. Eu soube mais de Galib e Halim, e também de minha mãe. Domingas mudou muito depois que engravidou. Passava horas compenetrada, só vendo bastante com ela mesma, até que Halim, de mansinho, abria a porta do quarto e perguntava: em que estás pensando? Hã? Eu? Tua mãe respondia assim, assustada. Ela amolava uma faquinha e pegava um pedaço de pau para fazer aqueles bichinhos. Halim me dizia: essa cunhatã, por Deus, alguma coisa aconteceu com ela. Como a tua mãe deu trabalho no orfanato, era rebelde, queria voltar para aquela aldeia no rio dela. Ia crescer sozinha, lá no fim do mundo? Então a irmã Damasceno me ofereceu a pequena e eu aceitei. Coitado do Halim, não queria ninguém aqui, nem sombras na casa. Vivia dizendo: deve ser penoso criar filho dos outros, um filho de ninguém. Quando tu nascestes, eu perguntei: e agora, nós vamos aturar mais um filho de ninguém? Halim se aborreceu, disse que tu eras alguém, filho da casa. Ela falava aos pedaços e ela mesma fazia as perguntas. No tapete? Se namorarmos no tapete, onde ele rezava? Ora, 1000 vezes, tu não espiavas a gente, rapaz. Eu me arrepiava quando ela dizia isso. Ele não vigiava. Percebiam a despresença? Talvez não se incomodassem nem tivessem vergonha. Deviam rir de mim.
filho de ninguém. Zana esqueceu a Domingas rebelde e evocou a outra pessoa. A empregada, a cozinheira de muitos anos, a cúmplice no momento das orações, a mulher minha mãe. Quando silenciou, notei que a vontade de sobreviver na velhice sem o filho querido parecia dissipar-se. Omar, ele não vai voltar? Ela perguntava com ar de súplica, como se eu fosse capaz de dar vida ao seu sonho antes do fim. As tardes inteiras que passou deitada na rede do filho, ela assava peixe no fogareiro, beijava a fotografia de Omar, dizia: "Por que essa demora, querido? Por quê? Os outros já foram embora, agora nós estamos nós na casa, nós dois." Levava a rede para o quarto dele. E durante a noite uma voz abafada enchia a casa de dor. Ela chorava tanto, as mãos na cabeça, o rosto todo molhado, que eu prendia a respiração. Pensava que ela ia morrer a qualquer momento. Não abria mais as janelas do quarto, nem me mandava limpar o quintal, nem o piso do alpendre. Osgas e besouros mortos cobriam um pequeno altar empoeirado. Os azulejos da fachada estavam encardidos. A imagem de Santa Padroeira amarelada. 5 semanas assim, o tempo que passou para ofuscar a casa, para dar um ar de abandono. Então, numa tarde de março, havia chovido muito e Rania me chamara para desentupir uma boca de lobo. Um homem, encapotado, parou diante da vitrine. Observou o interior da loja iluminada e entrou lentamente, deixando um rastro de lama no chão. Era Roxirã. O cabelo, empestado e penteado para trás, dava um ar mais sério no rosto, agora ornado por óculos de armação dourada. As lentes esverdeadas escondiam os olhos, e esta era a grande novidade no rosto dele. Rania ouviu as palavras que esperava. A dívida dos 2 irmãos em troca da casa de Zana. No entanto, surpreendeu-se quando ele acrescentou: "Seu irmão, um engenheiro, está plenamente de acordo." Poucos dias depois, um caminhão estacionou em frente da casa e os carregadores fizeram a mudança para o bungalow de Rania. Zana passou a chave na porta do quarto e do balcão ela viu lona verde que cobria os móveis de sua intimidade. Viu o altar e a santa de suas noites devotas, e viu todos os objetos de sua vida antes e depois do casamento com Halim. Nada restou na cozinha nem na sala. Quando ela desceu, a casa parecia um abismo. Caminhou pela sala vazia e pendurou a fotografia de Galib na parede, marcada pela forma do altar. Nas paredes nuas, manchas claras assinalavam as coisas ausentes. Eu fazia as compras e Zana cozinhava no fogareiro, como na época do restaurante do pai. Ela caminhava às tontas e hesitantes em frente à porta do quarto de Domingas. Passavam uns minutos assim, às vezes entrava, deitava-se na rede encardida em que Omar se esparrava no fim das noites de Esbórnia. Esperava a visita que nunca veio. Zana partiu sem conhecer o desfecho. Levou para o bengalô da filha a rede e todos os objetos de Omar, a fotografia do pai e a mobília do aposento. Deixou apenas roupa de Halim pendurada numa arara de metal enferrujado. Fiquei sozinho na casa, eu e as sombras do que aqui moraram. Ironia ser o senhor absoluto, mesmo por pouco tempo, de um belo sobrado nas redondezas de Manaus Harbor. O dono das paredes, do teto, do quintal e até dos banheiros. Pensei em Jacob. Me lembrei do retrato de jovem oficial, cujo rosto altivo projetava um sorriso no futuro. Ela se ausentou por mais uma semana. Reapareceu bem cedinho num domingo, o braço esquerdo outra vez engessado. Rania me pediu que cuidasse da mãe enquanto ia ao mercado. Chama uma dessas meninas do cortiço para fazer a faxina e não deixar Zana ficar sozinha, ela disse. Não chamei ninguém. Zana não queria estranhos na casa. Subiu, arejou o quarto dela, pegou as calças do finado Halim e as pendurou na tipóia. Eu a vi ajoelhada no meio do quarto de Omar, suplicando a Deus que o filho voltasse, orando em êxtase de fervor, para que Omar não morresse,
Vi o contorno escuro dos olhos embaciados, alongados pelas sobrancelhas. O sofrimento de tanta saudade de Halim e do caçula diluía a beleza do rosto dela. Não a ouvi pronunciar o nome de Jacob, o filho distante que abraçara um destino glorioso, fora banido de sua fala. Depois, recusou minha ajuda para descer, disse que queria ficar sozinho no alpendre, que eu não me preocupasse com ela. Entrei no meu quarto. A leitura de um livro me distraiu. Quando vi o rosto de Rania na janela, percebi que Zana havia sumido. Vasculhei a casa toda. Arrombei a porta do quarto e só fui encontrá-la num lugar esquecido do quintal. O antigo galinheiro, onde Galib engordava as aves do cardápio de biblos. Zana estava deitada sobre folhas secas, o corpo coberto com a roupa de Halim, a mão do abraço engessado fora arroxeando. Pedi ajuda aos vizinhos para carregá-la na minha rede. Ela esperneava, gritava: "Não quero sair daqui, Rania. Não adianta. Não vou vender minha casa, sua ingrata. Meu filho vai voltar." Não parou de esgoelar, irritada com a mudez da filha, furiosa com a única frase que Rania disse com calma: "A senhora vai se acostumar com a minha casa, mãe." Ah, foi pior. Tentou se soltar de mim. Por pouco não caiu na rede. E foi um Deus nos acuda até conseguirmos colocá-la dentro do carro. Ela chorou, como se tivesse uma dor terrível. Nunca mais voltou. Deitou-se em outro quarto, longe do porto, no lar que não era dela. Depois eu soube da hemorragia interna e ainda visitei numa clínica do bairro de Rania. Ela me reconheceu, ficou me olhando, então soprou nomes e palavras em árabe que eu conhecia: a vida, Halim, meus filhos, Omar. Notei no seu rosto o esforço, a força para murmurar uma frase em português, como se a partir daquele momento apenas a língua materna fosse sobreviver. Mas quando Zana procurou minhas mãos, conseguiu balbuciar: "Nael, querido." Ela morreu quando o filho caçula estava foragido. Não chegou a ver a reforma da casa. A morte a livrou desse e de outros assombros. Os azulejos portugueses com a imagem de Santa Padroeira foram arrancados, e o desenho sóbrio da fachada, harmonia de retas e curvas, foi tapado por um ecletismo delirante. A fachada, que era razoável, tornou-se uma máscara de horror, e a ideia que se fez de uma casa desfez-se em pouco tempo. Na noite da inauguração da casa de Roxiram, um carnaval de quinquilharias importadas de Miami e do Panamá encheu as vitrines. Foi uma festa de estrondo, e na rua uma fila de carros pretos despojava políticos e militares de alta patente. Diz que veio gente importante de Brasília e de outras cidades, íntimos de Roxiram. Só não vi gente da nossa rua, nem os reinosos. Do lado de fora, a multidão, boquiaberta, admirava as silhuetas brindando nas salas fosforescentes. Muitos permaneceram no sereno, esperavam amanhecer e abocanharam as sombras das festas. Manaus cresciam muito, e aquela noite foi um dos marcos do Fausto que se anunciava. No projeto da reforma, o arquiteto deixou uma passagem lateral, um corredorzinho que conduz os fundos da casa. A área que me coube, pequena, calada ao cortiço, é este quadrado no quintal. Tua herança, murmurou Rania. A bondade tarda, mas não falha? Soube depois que Jacob quis assim. Quis facilitar minha vida, como quis arruinar a do teu irmão. Ele havia escrito uma carta para Zana, revelando que sentira muito a morte de Domingas, a única pessoa a quem confiara certos segredos, a única que não se separa dele durante a infância. Na vida dos dois havia coisas em comum que Zana teimou em ignorar. Ele não explicou por que falhara a construção do hotel, apenas escreveu que agora seria mais sensato vender uma boa bagatela à casa e uma boa parte do terreno a Roxiram. Se isso não fosse feito, Omar sofreria as consequências. Rania não mostrou a carta à mãe. Ela não sabia e nunca soube se havia um acordo entre Jacob e Roxiram.
Entendeu que a venda da casa pouparia Omar. Vi Rania insistir para que a mãe assinasse a escritura de venda. Estás louca? A minha casa? Para um aventureiro? Olha o que ele fez com Omar. Assina, mama, para o bem dos seus filhos, para evitar o pior, e o pior a gente nunca sabe. Mas Ana só assinou na clínica, e deve ter sido a última tentativa para reconciliar os filhos. Depois Rania soube que Jacob, no dia em que havia sido espancado, ia passar uma noite no hospital em Manaus. Esteve lá, mas foi obrigado a antecipar a viagem de volta a São Paulo. Saiu para o aeroporto na boca da noite, escondido, acompanhando por um médico. É que no meio da tarde daquele mesmo dia, o caçula interrompeu no hospital e por pouco não agrediu outra vez o irmão. Jacob gritou ao ver Omar na enfermaria. O caçula foi expulso do hospital. Arrastaram-no na marra até a rua, e ele saiu cambaleando no mormaço. Ainda o viram entrar na cabecense para tomar um trago. Contou uma roda de homens a recente façanha. Contou com uma voz de escárnio embrutecida. Depois desapareceu. Diz que ainda procurou o pau mulato no porto da escadaria e só não o agarraram porque Rania agiu. Subornou policiais delegados, ofereceu-lhes cédulas e envelopes lacrados, dizendo que deixassem Omar em paz, livre, que o deixassem escapar. Siditanos e Talib enviaram cartas a Jacob pedindo-lhe que perdoasse Omar ou pelo menos esquecesse tudo. Jacob não respondeu a ninguém. Rania logo percebeu que o irmão, em São Paulo, contratara advogados e coordenava a perseguição ao caçula. Havia testemunhas de sobra, médicos e enfermeiros que evitaram a agressão no hospital, e também um exame de corpo de delito que foi submetido antes de viajar para São Paulo. Aos poucos, ela foi descobrindo que o irmão distante havia calculado o momento adequado para agir. Jacob esperou a mãe morrer. Então, com um truz de pantera, atacou. A fuga foi pior para Omar. Agora ele não tentava escapar às garras da mãe, mas ao cerco de um oficial de justiça. Pulava de giral em giral, pernoitando em diferentes abrigos, tetos de amigos de farra. Sabia que ia chover fogo, sabia-se emparedado. O que lhe dera na telha? Sem mais nem menos, ele abandonava o esconderijo e se aventurava por aí. Siditanos o viu num bar no alto da colina, onde costumava ir com a pau mulato depois que soube que ele hospedara na pensão dos navegantes, dando festinha para meninas do interior. Rania começou a receber visitas de donos de pousadas e pensões, visitas e ameaças. As dívidas de Omar à algazarra que fez, diziam. Eles chegavam de madrugada, entrava com uma menina no colo. Os dois zurravam até o amanhecer, tiravam o sono dos hóspedes, na próxima vez chamariam a polícia. Sumiu da pensão dos navegantes, sumiu de todos os tugurios. Rania perdeu a pista do irmão. Pensou que ele podia estar em alguma praia ou lago, aquietado, esperando que ela limpasse seu nome. Agora era procurado por vários delitos. Choviam queixas contra ele, porque Rania não podia quitar todas as dívidas do irmão. Ela sabia, tinha que poupar dinheiro para o que viria depois. Cedo ou tarde, o tempo e o acaso acabaram por alcançar a todos. O tempo não apagara um averso de Laval pintando no piso coreto de Praça das Acácias. Alguns anos depois, num dos primeiros dias de abril, um lance do caso uniu o destino de Laval e o de Omar. Eu havia prometido entregar a Rania um trabalho maçante que ela havia me encomendado. Encontrei a loja fechada. Ninguém soube me dizer por que ela andava. Nos últimos dias, fechava a loja na hora do almoço e saía em busca do irmão. Naquela tarde de abril, já chuviscava, quando Rania o avistou na Praça das Acácias. Ficou paralisada, estava magro, meio amarelão, barba de uma semana, cabelo crespo com jeito de juba. Os braços cheios de arranhões, a testa envolumada por calombos. Os olhos fundos e acesos davam a impressão de um ser à deriva.
mesmo sem ter perdido totalmente a vontade ou a força de recuperar uma coisa perdida. Rania não teve tempo de se aproximar. Ouviu estambidos, viu pessoas correrem, largando guarda-chuvas que quicavam nos caminhos da praça. Eram 3 policiais, e logo 5, muitos, uma caçada. Viu o caçula agachado atrás do tronco de um mulateiro. Os policiais farejavam por ali, todos de arma em punho. Os tiros cessaram. Queriam matá-lo ou só lhe dar um susto? Agora ventava, com rajadas de chuva, e a Praça das Acácias era um palco só. Sabiam que Omar podia reagir, e reagiu à sua maneira. Deu uma risada na cara dos meganhas. A coronhada que levou no rosto antecipou sua entrada no inferno. Caiu de costas e foi puxado arrastado até a viatura. Rania correu ao encontro do irmão. Viu no rosto dele um fio vermelho e grosso que a água não apagava. Discutiu com os policiais, quis saber onde iam levá-lo. Foi repelida brutalmente. No presídio, ele passou algumas semanas incomunicável. Ela e um advogado tentaram falar com Omar, mas a violência foi implacável. Enviava sacolas de presente aos carcaceiros, pedia notícia do irmão e implicava que não torturassem. Então ela soube que o irmão passara uns dias encarcerado no comando militar, e eu intuí que a sua amizade com Laval era uma forma de condenação política. Na manhã em que ele saiu para o tribunal, escoltado por policiais à paisana, Rania percebeu que estava sozinha. Não pôde abraçá-lo no tribunal, mas ouviu relatar uma brusca descida ao inferno. Os dias eram como noites, cada dia era a extensão mais sombria da noite. Quando chovia muito, as celas inundavam, o mar cochilava de pé, a água suja cobria-lhe os joelhos, e os mussuls, ao lhe rodearem as pernas, davam-lhe mais asco do que medo. Sentia a repugnância da pele viscosa dessas enguias de água doce, pardas, cobertas de lodo, que serpenteavam o piso da cela quando a água escoava. Ainda bem que não enxergavam nada nos dias escuros. Às vezes, na janelinha que rasga a parede, a palma de um açaizeiro balançava e ele imaginava o céu e suas cores, o rio negro, a vastidão no horizonte e liberdade à vida. Tapava os ouvidos, era insuportável ouvir o zumbido dos insetos, os gritos dos detentos, tudo não parecia ter fim nem começo. Ela não imaginava como o irmão vivia numa cela sórdida, naquele presídio que ela costumava olhar. Quase por distração, quando atravessava as pontes metálicas para vender sandálias e roupas aos atacadistas dos bairros mais populosos de Manaus. Omar foi condenado a 2 anos e 7 meses de reclusão. Não podia sair, não teve direito à liberdade condicional. Só osso e pelanca, meu irmão não parece humano, contou Rania, chorando. Ela me disse, alterada, que ia escrever uma carta a Jacob. Ele traiu minha mãe, calculou tudo e nos enganou. Foi corajosa. Na reclusão, que lhe era vital, na solidão de solteirona para sempre, escreveu a Jacob o que ninguém ousara dizer. Lembrou-lhe que a vingança é mais patética do que o perdão. Já não se vingara ao soterrar o sonho da mãe? Não a viu morrer? Não sabia, nunca saberia. Zana havia morrido com o sonho dela soterrado, com o pesadelo de uma culpa. Escreveu que ele, Jacob, o ressentido, o rejeitado, era também o mais bruto, o mais violento, e por isso podia ser julgado. Ameaçou desprezá-lo para sempre, queimar todas as fotografias e devolver as joias e roupas que ganhara, caso ele não renunciasse à perseguição de Omar. Cumpriu à risca as ameaças, porque Jacob calculou que o silêncio seria mais eficaz do que uma resposta escrita. Foi nessa época que eu me afastei de Rania. Eu não queria. Gostava dela, era atraído pelo contraste de uma mulher assim, tão humana e tão fora do comum, tão etérea e tão ambiciosa ao mesmo tempo. As lembranças da noite que passaram juntos, o ardor daquele encontro ainda me davam arrepios, mas ela se ressentiu de mim, ofendeu-se com a minha omissão, com o meu desespero. No fundo, ela sabia que eu remoía, o que eu comia por dentro.
Devia ter conhecimento de que Omar fizera com a minha mãe, de todos os agravos de nós dois. Parei de trabalhar com ela. Nunca mais escrevi cartas comerciais, nem saí correndo para limpar boca de lobo, empilhar caixas, vender coisas em porta. Me distanciei do mundo das mercadorias, que não era o meu, nunca tinha sido. Omar deixou o presídio em pouco antes de cumprir a pena. Saiu à custa dos níqueis acumulados por Rania. Talib o encontrou uma vez e disse que só falava na mãe. Chorou com desespero. Quando o viúvo quis acompanhá-lo até o cemitério para visitar o túmulo de Zana. Rania fez tudo para se aproximar dele, mas Omar se esquivava, fugia da mãe e de todos os vizinhos. Durante uns meses ainda não foi visto aqui e ali, perambulando à noite pela cidade. Os malabarismos que Rania fez para enviar-lhe dinheiro, tentando atraí-lo, reconquistá-lo, sonhava com a presença do irmão em sua casa. O quarto onde a mãe dormira seria destinado a ele. Nas cartas em que Jacob me enviou, nunca falava no irmão nem em Rania, sequer resvalou no assunto. Eram cartas breves e esparsas, em que sempre me pedia que cobrisse flores o túmulo de Halim e de minha mãe. Perguntava se eu necessitava de alguma coisa e quando ia visitá-lo em São Paulo. Por mais de 20 anos, adiei a visita. Não quis ver o mar tão prometido. Eu já havia jogado no lixo as folhas do projeto de Jacob que Omar rasgara com fúria. Nunca me interessei pelos desenhos da estrutura com suas malhas de ferro, tampouco pelos livros de matemática que Jacob havia me dado com tanto orgulho. Queria distância de todos esses cálculos da engenharia e dos processos ambicionados por Jacob. Nas últimas cartas, ele só falava no futuro e até me cobrou uma resposta. O futuro, essa falácia que persiste. Só guardei um único envelope. Aliás, nem isso. Uma fotografia em que ele e minha mãe estão juntos, rindo, na canoa atracada perto do bar da Miragem. Ela quase adolescente, ele quase criança. Recortei o rosto de minha mãe e guardei esse pedaço de papel precioso, a única imagem que restou do rosto de Domingas. Posso reconhecer seu riso nas poucas vezes que ela riu e imaginar seus olhos graúdos, rasgados e perdidos em algum lugar do passado. Lembrava, ainda me lembro, dos poucos momentos em que eu e Jacob estivemos juntos, da presença dele no meu quarto quando adoeci, mas bem antes de sua morte, há uns 5 ou 6 anos, a vontade de me distanciar dos 2 irmãos foi mais forte do que essas lembranças. A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra tudo e todos neste mundo não foram menos danosas do que o projeto de Jacob, o perigo e a sordidez que sua ambição calculada. Meus sentimentos de perda pertencem aos mortos, Halim e minha mãe. Hoje penso, sou e não sou filho de Jacob. E talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Halim havia desejado com tanto ardor, os 2 irmãos realizaram. Nenhum teve filhos. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro. Os pesadelos pertencem a nós. Naquela época, quando Omar saiu do presídio, eu ainda o vi num fim de tarde. Foi o nosso último encontro. O aguaceiro era tão intenso que a cidade fechou suas portas e janelas bem antes do anoitecer. Lembro-me de que estava ansioso naquela tarde de meio-céu. Eu acabara de dar minha primeira aula no liceu onde havia estudado e vinha a pé para cá, sob a chuva, observando as valetas que dragavam o lixo. Ao leproso amontoados, encolhi debaixo dos oitizeiros. Olhava com assombro a tristeza e cidade que se mutilava e crescia ao mesmo tempo, afastada do porto do rio e conciliava com o seu passado. Um relâmpago havia provocado um curto-circuito na casa Roxiram. O bazar indiano tornara-se um breu na tarde sombria, coberta de nuvens baixas e pesadas. Entrei no meu quarto, este mesmo quarto dos fundos da casa de outrora.
Trouxera para perto de mim o bestiário esculpido por minha mãe. Era tudo o que restara dela, do trabalho que lhe dava prazer, os únicos gestos que lhe devolviam durante a noite a dignidade que ela perdia durante o dia. Assim pensava ao observar e manusear esses bichinhos de pau-rainha, que antes me pareciam apenas miniaturas imitadas da natureza. Agora meu olhar os vê como seres estranhos. Eu tinha começado a reunir pela primeira vez os escritos do Antenor Laval e a anotar minhas conversas com Halim. Passei parte da tarde com as palavras do poeta inédito e a voz do amante de Zana. Ia de um para o outro, e essa alternância, o jogo de lembranças e esquecimentos, me dava prazer. O toró que cobria Manaus, trégua na quentura do Equador, me aliviava. Frutas e folhas boiavam nas poças que cercavam a porta do meu quarto. Nos fundos, o capim crescera, e a cerca de pau podre cheia de buracos não era mais uma fronteira com o cortiço. Desde a partida de Zana, eu havia deixado ao furor do sol e da chuva e pouco que restara das árvores e trepadeiras. Zelar por essa natureza significava uma submissão ao passado e ao tempo que morria dentro de mim. Ainda chovia com trevoadas quando Omar invadiu o meu refúgio. Aproximou-se do meu quarto devagar, um vulto. Avançou mais um pouco e estacou bem perto da velha seringueira, diminuído pela grandeza da árvore. Não pude ver com nitidez o seu rosto. Ele ergueu a cabeça para a copa que cobria o quintal, depois virou o corpo, olhou para trás. Não havia mais alpendre. A rede vermelha não o esperava. Um muro alto e sólido separava o meu canto da casa Roxirã. Ele ousou e veio avançando, aos pés descalços no aguaçal. Um homem de meia idade, o caçula. E já quase velho, ele me encarou. Eu esperei. Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra bastava, uma só. Perdão. Omar titubeou, olhou para mim, umedecido. Assim ficou por um tempo, o olhar cortando a chuva e a janela, para além de qualquer ângulo ou ponto fixo. Era um olhar à deriva. Depois recuou lentamente, deu as costas e foi embora.